E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Canachilha, esse é o canal do Canas e hoje eu vou falar sobre os 5 erros que você não deve cometer no treino de pernas. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? Nós, valeu! Não faça corpo mole nos treinos de pernas. Quem vive procurando desculpa para pular os treinos de pernas, ou acaba fazendo esse treino mais leve e sem muita intensidade, está cometendo um grande erro, pois os treinos intensos de membros inferiores aumentam a produção de testosterona e maximizam os ganhos hipertróficos para os outros grupos musculares também. Além de otimizar os seus ganhos, vai deixar seu corpo mais simétrico e longe de lesões. Outra dica importante: não tratar os exercícios complexos e difíceis como se fosse a mesma coisa que os exercícios menos complexos e mais simples. Um exemplo é substituir o agachamento pelo leg press. A ciência já comprovou que o agachamento gera uma descarga hormonal muito superior quando comparado ao leg press. O leg press é um excelente exercício, mas o agachamento é melhor. E claro que os dois podem estar no mesmo treino, mas se for para escolher apenas um desses dois, você já sabe qual é a melhor opção. Coloque sempre em sua programação de treino exercícios complexos, como o agachamento e o levantamento terra, por exemplo, e com a intensidade adequada e definida pelo seu professor. A carga deve ser sempre intensa para que você tire o seu corpo da zona de conforto. Pesquisadores noruegueses descobriram que treinar as pernas imediatamente antes do trabalho de bíceps fizeram com que os bíceps ficassem com mais hipertrofia e mais força em comparação com o grupo que não treinou pernas antes do treino de bíceps. Isso acontece porque os exercícios intensos para as pernas provocam uma ocorrência imediata do aumento do hormônio do crescimento e a testosterona. Então, ao treinar outro grupo muscular em sequência, os ganhos serão maiores. Foi o que provou esse estudo. Lógico que isso não vale apenas para o bíceps, mas para os outros grupos musculares também. Ou seja, na verdade, treinar as pernas vai te ajudar a desenvolver todo e qualquer músculo do corpo. E se os pesquisadores notaram a diferença no bíceps, imagine para os outros grupos musculares, como peitoral e dorsais. Não deixe de calçar a base dos pés totalmente na plataforma do leg press ou do hack, quando for executar esses exercícios. Observe as pessoas na academia ao fazerem o leg press ou o hack. Veja que a maioria ou a grande parte delas tira o calcanhar da plataforma quando estão fazendo a flexão máxima dos joelhos. Isso acontece porque os praticantes têm uma baixa mobilidade no tornozelo ou simplesmente por eles colocarem os pés muito abaixo da posição correta na plataforma, que seria no meio ou na parte de cima da plataforma. Se você estiver enquadrado nesse grupo, tente ajustar a posição dos seus pés, caso contrário, treine a sua mobilidade de tornozelo para manter uma boa amplitude de movimento e fazer o movimento sem sobrecarregar os seus joelhos. Sua base de suporte no pé reduz muito ao levantar os calcanhares, o que gera um grande desequilíbrio para o controle do movimento adequado. Assim, você terá uma redução na força aplicada e, consequentemente, vai levantar menos peso do que deveria. Coloque toda a planta do pé na plataforma, distribuindo a força em toda a área do seu pé. Não deixe o joelho girar para dentro. O valgo dinâmico é muito comum em exercícios como agachamento, leg press, terra, hack, etc. Mais comum ainda em mulheres. Essa prática, no entanto, pode gerar sérias lesões nos joelhos, incluindo ruptura do ligamento cruzado anterior. A causa disso geralmente é associada à fraqueza dos abdutores de quadril, o glúteo médio em particular. Se você sofre com isso, tem que tomar sérias providências como
usar mini bands no seu agachamento, reduz a carga do agachamento e coloque uma banda elástica ao redor das coxas, logo acima dos joelhos. Esse elástico promove uma tensão fechando seus joelhos, fazendo sua musculatura trabalhar no sentido contrário, ficando ativada durante todo o arco do movimento do agachamento. Ao longo de algumas sessões, a musculatura vai se fortalecendo. Fortaleça o glúteo médio. Exercícios unilaterais, como o agachamento unilateral e o agachamento búlgaro, são excelentes escolhas para fortalecer essa musculatura de forma funcional. A cadeira abdutora também ajuda nesse processo, mas não deve ser trabalhada sem o acompanhamento dos outros exercícios que eu já citei. Não negligenciar os isquiotibiais. Você pode achar que os posteriores de coxa, o grupo que tecnicamente engloba os 3 músculos diferentes da parte posterior da coxa, que se chama isquiotibiais, não precisam ser trabalhados simplesmente porque você não vê. Errado. Esse é um grande erro que pode comprometer totalmente o seu treino de pernas e colocar seu joelho em risco. É relativamente comum encontrar atletas que lesionam esse grupo muscular. Uma das razões para isso é que os isquiotibiais são mais fracos do que os quadríceps, seu músculo antagonista na articulação do joelho. Essa diferença também pode ser explicada com a alta incidência de lesões no ligamento cruzado anterior e distensões nos posteriores de coxa. Em geral, essa proporção é mais razoável no caso das mulheres do que nos homens. Isso é uma resposta para as perguntas de por que as mulheres têm menos distensões nos isquiotibiais e menos lesões nos ligamentos cruzado anterior do que os homens, pois geralmente a mulherada treina sempre os 2 grupos juntos. Então, sempre quando você fizer um bom treino de pernas, faça ele completo. Treine a parte anterior, os quadríceps, e a posterior, que é os isquiotibiais também, na mesma intensidade. Nunca arredonde a coluna. Se você conversar com atletas de alto nível, é bem provável que 100% deles já saibam que não devem curvar a coluna em nenhum exercício. Isso é bem claro para as pessoas que fazem isso sem perceber, porque basta entrar numa academia e você vê que a maioria das pessoas fazem essa curvatura nas costas durante os exercícios. Atletas iniciantes geralmente cometem esse erro, como se fosse um ritual de passagem até aprender a manter a coluna ereta, ou como uma grande maioria dos jovens que depois de se lesionarem os músculos eretores da coluna por tentarem se exibir na academia colocando muito peso nos exercícios e fazendo uma péssima execução do movimento. E isso gera contusões bem sérias nos lombares ou nos eretores da coluna, que posteriormente vai fazer com que essa pessoa aprenda na dor. 2 exercícios fundamentais em treinamento de musculação, onde há sempre a ocorrência dessa situação de arredondamento da coluna, são o agachamento livre e o levantamento terra. É por isso que é de extrema importância o cuidado na execução desses exercícios, para que não ocorra uma situação que cause sérios danos articulares na coluna. Mantenha sempre uma coluna neutra e uma postura reta na execução dos exercícios. O arredondamento da coluna promove uma grande pressão nos discos intervertebrais, que fazem uma flexão da coluna que pode causar um problema grave a médio e longo prazo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas informações e que tenham sido úteis para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu!